yeah. Fala galera, bem-vindos ao canal. Bora para análise de escanteios da 8ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Antes de mais nada, vamos dar uma olhada aqui nas estatísticas gerais do campeonato. Nós temos 7 rodadas até aqui, um total de 69 jogos, com 58% de vitórias para o time mandante, 20% de empate e 22% de vitórias para o time visitante. Quanto ao percentual de escanteios, nós temos 57% de over 9,5 e 43% de under 9,5. Já quanto aos gols, nós temos 68% das partidas com mais de um gol e 32% com menos de 2 gols. Agora, dando uma olhada na rodada passada, nós tivemos aí 6 vitórias para o time mandante, apenas um empate e 2 vitórias para o time visitante. Quanto aos escanteios, nós tivemos 7 jogos com over 9,5, né, com mais de 9 escanteios, e apenas 2 jogos que deram under. Então foi uma rodada muito boa para over, né? Quanto aos gols, foram 6 partidas com mais de um gol e 3 partidas com menos de 2 gols. Isso aí, galera. Bora então para a gente conferir nossas estatísticas de escanteios. Bom, a média aqui da Série A em escanteios está dando uma média de 10,09 escanteios por jogo. É uma média que eu considero um pouco baixa para escanteios, poderia estar melhor, né? Sem mais delongas, vamos então analisar os confrontos dessa rodada. Bom, o primeiro jogo aqui é sexta-feira entre Vasco e Internacional às 8h30. Bom, essa é uma partida que está dando uma tendência de 10,83 escanteios no jogo. Nós temos aqui um total de 3 overs para o Vasco e nenhum under, e apenas um over para o Internacional e 2 unders. Então aqui nós temos um total de 4-2, né, para over. O over está com leve favoritismo aqui nesse jogo. Nós temos aqui o Vasco fazendo bastante escanteio, uma média de 7 cantos a favor, e o Internacional um pouquinho abaixo da média aí de a favor e contra, né? 4,67. Tá igualmente empatado por favor e contra. Então uma partida aí que tem chance de ser over, com o Vasco mantendo aí uma boa média de escanteios, e o Internacional contribuindo com um pouco de escanteio também. Quanto a Race, não vejo muita vantagem para nenhum dos dois lados, né? O Vasco tem já 2 Race 5 jogando em casa e 2 Race 7. Já o Internacional tem 2 Race 5 e nenhum Race 7. Os dois já cederam um Race 5 e um Race 7. Então tá meio que equilibrado aqui. Quanto ao Race 5, talvez, se o jogo tiver bastante escanteio, na live caiba um Race 7 aí pro Vasco, né? Talvez um Race 5 também, porque o Vasco aqui a gente pode ver no HT faz bastante escanteio no primeiro tempo, né? Tem uma média de 4 escanteios a favor. E o Internacional apenas 2,33. Mas como o Internacional mesmo assim já tem 2 Ace 5, fica aí um palpite aí de vocês, né? Se quiserem apostar nesse mercado aí. O Vasco tem uma leve vantagem, mas pesa contra o Vasco também que o Internacional já tem 2 Ace 5, apesar de fazer menos escanteios no primeiro tempo. Bom, a próxima rodada é entre Palmeiras e Atlético Paranaense no dia 8/6, às 16h30. Bom, esse jogo aqui está dando uma probabilidade de 9,5 escanteios no jogo. Então tá dentro do 9,5, né, que eu considero que seja uma tendência de ser under esse jogo. Não é um jogo muito bom para apostar em over no pré-game, não. A gente pode ver aqui que pelo gráfico está empatado, né? Nós temos um over pro Palmeiras e 2 unders, e pro Atlético Paranaense nós temos 2 overs e um under. Então tá empatado aí a porcentagem de over e under para esse jogo. E quando isso acontece, eu não acho que seja um jogo muito bom para você apostar em under ou over no pré-game, né? É um jogo mais próprio para apostar em live mesmo. Bom, o próximo jogo é entre Cruzeiro e Corinthians, no dia 8, às 19 horas. Bom, esse aqui é um jogo que eu não vejo favoritismo, né? A gente tem aqui uma probabilidade de 9,33 escanteios por jogo. Eu considero que é uma tendência para under. A gente pode ver aqui que a gente tem o Cruzeiro com uma média baixa aqui de 8 escanteios por jogo, jogando em casa, né?
E o Corinthians tem até uma média razoável de 10,67, mas o Corinthians ele cede muitos escanteios e faz pouco. Cede 7,67 e faz apenas 3 escanteios. Então essa média aqui depende do adversário. Já o Cruzeiro tem cedido muito pouco escanteio, apenas 3, e tem feito apenas 5 escanteios em casa. A gente analisando aqui o confronto de over e under, a gente pode ver que está empatado. Nós temos um over e 2 unders para o Cruzeiro, e 2 overs e 1 under para o Corinthians. Então, somando aqui, nós temos 3 overs contra 3 unders. Então, uma partida sem favoritismo, uma partida que não é boa assim para apostar no pré-game, em under e over. Então, galera, é uma partida aí que eu vejo uma tendência para ser under, a não ser que o Corinthians jogue, né, como jogou contra o Flamengo na Copa do Brasil, que foi um time totalmente diferente do que o Corinthians está acostumado, né? Aqui a gente fala, campeonato de mata-mata é diferente de campeonatos de pontos corridos. Aquele Corinthians que jogou contra o Flamengo foi um Corinthians totalmente diferente, que atacou bastante, procurou o jogo, e nós tivemos nesse jogo aí do Flamengo 14 escanteios, né? O Flamengo, claro, jogando em casa, fez mais, o Flamengo fez 8 escanteios e o Corinthians fez 6. Então o Corinthians dobrou essa média aqui a favor, né, que é de 3, jogando fora de casa. Como era um jogo que o Corinthians precisava ganhar, o Corinthians atacou bastante também, procurou o jogo. Foi um Corinthians bem diferente do que a gente está acostumado a ver, né? Bom, o próximo jogo também no dia 8 às 19 horas, entre Grêmio e Fortaleza. Esse jogo aqui está dando uma probabilidade alta de escanteios, né, de 12,96, e é um jogo que tem um certo favoritismo. Se a gente olhar aqui na tabela, a gente vê que o Grêmio aqui é um dos times que mais faz escanteios em casa, né, tá com uma... Na verdade é o time que mais faz escanteio em casa, está com uma média de 11 cantos a favor jogando em casa. E o Fortaleza é o terceiro time aqui que mais cede escanteio jogando fora de casa. Então isso aqui encaixa bem numa das estratégias de pré-game, né, gente? De apostar aí num race 5, race 7 no time que tem muitos cantos a favor jogando em casa, contra o time que tem muitos cantos contra, né? Cede muito escanteio jogando fora de casa. Então essa é uma partida aqui que tem uma tendência de favorito aqui para race 5 e race 7. Voltando aqui para o confronto, a gente vê que o Grêmio tem uma média mesmo de 11, está bem alto aqui. A gente pode ver que no primeiro jogo eles fizeram 12 cantos, no segundo 8, no terceiro 13, então tem feito bastante escanteio em casa, muito escanteio mesmo. E já o Fortaleza, são 4 jogos jogando fora de casa, o Fortaleza está cedendo aqui uma média de 7,5 escanteios. Então cedeu 6 no primeiro, cedeu 7 no segundo, 9 no terceiro, 8 no quarto jogo. Então uma partida aí que tem uma probabilidade muito boa aí de ter um race 5 ou race 7 pro Grêmio. A gente vê aqui, olhando melhor, o Grêmio já tem 3 race 5 e 2 race 7, né? E o Fortaleza já cedeu 4 race 5, então nesses 4 jogos fora de casa ele cedeu o race 5 e cedeu 3 race 7 também jogando fora de casa. Então um Grêmio muito favorito aí para race 5 e race 7. E também uma partida muito boa para ser over, né? Nós temos aqui 6 overs contra apenas um under. Bom, o próximo jogo é entre Ceará e Bahia, no dia 8 às 19h30. Bom, esse jogo aqui está dando uma probabilidade de 9,25 escanteios. Então tá com uma tendência para under, né? É um jogo também que eu não vejo favoritismo. Quando eu falo assim favoritismo é porque eu não vejo nada que se destaque de um time para o outro, que dê para a gente ter uma previsão boa no pré-game. Nós temos aí over e under praticamente empatados, né? Somando aqui nós temos 3 overs contra 4 unders. Então o under está com uma leve vantagem, mas a gente pode ver aqui que o Ceará faz muito pouco escanteio, está com uma média de 3,25 escanteios a favor. A gente pode ver aqui nos jogos que ele teve em casa, um foi 3 escanteios, no outro foram 6, depois 2 e depois 2 de novo. Então muito pouco escanteio mesmo que o Ceará faz. E inclusive nessa última partida que ele jogou em casa, ele não levou nenhum escanteio. Já o Bahia está com uma média aqui de 6 escanteios a favor, tem mantido essa média em todos os jogos, né? Os 3 jogos aqui a gente vê que ele fez 6 escanteios. Então uma partida que, se depender do Ceará, se confirma um under, né? O que pode acontecer de repente aqui, um race 5 para o Bahia também. O Bahia, como ele faz 6 cantos todo jogo, ele já tem 2 race 5. E o Ceará já cedeu 2 race 5.
Mas é uma partida, como eu disse no início, que eu não vejo muito favoritismo, então não tem muita coisa pra gente destacar aqui. E eu acho que apostar até no Race aqui já é uma aposta meio que arriscando. É forçar a aproveitar alguma coisa nesse jogo. Bom, o próximo jogo é Avaí e São Paulo, no dia 8 às 21 horas. Esse jogo aqui está dando uma probabilidade de 9,33 escanteios. Então outro jogo com uma tendência under, né, gente? E até destacar aqui que essa rodada não está muito boa para se apostar em over, não. Pelas tendências aqui nós estamos tendo jogos com poucos escanteios. E como eu já disse em outros vídeos, eu não sou muito fã de apostar em under, porque a gente tem que ficar torcendo para não acontecer o resultado, né, para não sair o escanteio. Por isso eu gosto de apostar mais no over, que a gente fica torcendo para que saia um escanteio e de repente quando sai um escanteio pode sair outro logo em seguida. A defesa às vezes corta a bola e joga para a linha de fundo e dá outro escanteio. A gente vê nesse jogo aqui que o Avaí cede muito pouco escanteio em casa, apenas 1,33. A gente vê aqui que os dois últimos jogos ele não cedeu nenhum, foram 0 escanteios para o adversário. E a gente vê aqui que entre over e under nesse confronto está empatado, né? Somando aqui são 3 overs contra 3 unders, então exatamente empatado. Por isso que eu não vejo favoritismo. E assim, esse é o tipo de jogo que eu não gosto de apostar no pré-jogo, porque a gente não vê favoritismo. Então é um jogo para, se quiser aproveitar, para apostar na live, para ver o que vai acontecer no jogo, né? Porque antes do jogo aqui a gente não tem uma previsão boa para over. Na verdade a gente tem a previsão para under. São Paulo está aqui com uma média de 6 escanteios, mas porque ele fez 10 no primeiro jogo fora de casa. Depois nos outros dois ele fez só 4 em cada jogo. Então é uma partida que eu recomendo que, se quiser apostar, para apostar em live, né? Mas não vejo um jogo muito bom para apostas não. A não ser para quem gosta de apostar em under, né? Mas, como já disse, não recomendo muito. Bom, o próximo jogo aqui é CSA e Botafogo, no dia 9 às 19 horas. Esse jogo aqui está com uma probabilidade de 10,67 escanteios, né? Então uma probabilidade até que indica que seja um jogo para over. Só que assim, a gente não pode se prender só a um tipo de dado, né? Por isso que eu gosto de analisar vários dados da partida, faço todo esse trabalho aqui de separar em gráfico, para a gente tentar ao máximo prever qual seja o resultado do jogo, né? Então por que eu discordo dessa média aqui de 10,67? Porque os dois times eles têm uma média muito ruim de cantos a favor. O CSA tem uma média de 2,67 e o Botafogo também, 2,67. Essa média aqui do confronto está dando uma média alta porque na verdade eles cedem muitos escanteios. O CSA cede escanteio demais, cede 9,33. O Botafogo cede uma média até considerável, 6,67. A gente pode ver aqui que o CSA já deu 3, fez 5 e 3 e 7 para o adversário. O Botafogo já deu 2 e 5 e 2 e 7 para o adversário. São dois tipos de times que são bons quando eles vão jogar contra um time que faça muitos escanteios. Que a gente tem como prever um Race 5 e um Race 7 para o adversário, né? Então assim, apesar deles cederem bastante escanteios, como são dois times que fazem poucos escanteios a favor, eu considero que seja um jogo para under. O próximo jogo é Fluminense e Flamengo, no dia 9 às 19 horas também. Bom, esse jogo aqui está dando uma probabilidade de 11,67 escanteios. Nós temos aqui os dois times com uma média boa, né? O Fluminense com 11, o Flamengo com uma média de 12,33. Mas lembrando, galera, que o Flamengo está com essa média alta aqui porque foi aquele jogo ainda contra o Atlético Mineiro, que o Flamengo estava com um jogador a mais e estava perdendo o jogo, né? Apesar de estar com um jogador a mais, quem fez o gol foi o Atlético Mineiro. Então o Flamengo saiu com tudo para tentar empatar esse jogo aí, colocou um monte de atacante no time, por isso saiu tanto escanteio. A gente vê aqui que o Flamengo fez 18 escanteios nesse jogo. Mas por se tratar de um clássico, né, o Flamengo está numa fase boa e não vai querer perder para o Fluminense. Acredito que seja um jogo duro, então tem chance sim de ser uma partida para over, né? Quanto a Race, eu não vejo nenhum favorito aqui. O Fluminense tem 2,5 e 2,7. O Flamengo tem 2,5 e um Race 1. Se por acaso acontecer do Fluminense sair na frente e marcar um gol no Flamengo, aí a gente pode esperar bastante escanteio mesmo, porque o Flamengo não vai querer perder esse jogo não. A gente vê quando o Flamengo sai atrás no placar, o Flamengo tenta ir com tudo para tentar empatar o jogo, para tentar virar o jogo. Aí acaba acontecendo bastante escanteio. Próximo jogo aqui entre Santos e Atlético Mineiro, no dia 9 às 19 horas.
Bom, nós temos aqui uma probabilidade de 11,67 escanteios para esse jogo. Nós vemos aqui que esses dois times estão com uma média boa, né? O Santos de 10,33 e o Atlético Mineiro com uma média bem melhor, bem alta, de 13 escanteios por jogo. Isso porque a gente vê aqui que o Atlético Mineiro cede bastante escanteios, né? Tá com uma média de 9 escanteios cedidos por jogo. E o Santos faz uma média bem legal de cantos a favor, uma média de 7 cantos por jogo. E assim, então como o Atlético Mineiro cede muitos escanteios e o Santos aproveita até que bem um escanteio, a gente tem uma tendência para um race 5 aqui também, né, para o Santos. Um race 5 e talvez um race 7. O Santos já tem 3 race 5 e 2 race 7. O Atlético Mineiro jogando fora de casa não tem nenhum race 5, né, mas ele já cedeu 3 race 5 para o adversário e 2 race 7. A gente pode ver aqui que eles não chegaram a fazer nem 5 escanteios em nenhum desses jogos aqui fora de casa. Foram 4 escanteios em todos os jogos. Então, galera, se manter aí o tipo de jogo aí para esse campeonato de pontos corridos, a gente tem uma tendência boa de race pro Santos, né? Fica bem claro assim que o time joga diferente um torneio de pontos corridos para um torneio de mata-mata. Porque levando em conta o jogo aí da Copa do Brasil que nós tivemos entre Santos e Atlético Mineiro agora, foi um jogo bem diferente do que a gente está vendo aqui. Porque na Copa do Brasil, em vez do Atlético Mineiro ceder muito escanteio, na verdade ele fez muito. Foram 9 escanteios para o Atlético Mineiro contra 3 escanteios para o Santos. Então, na verdade, o Atlético Mineiro fez um race 5, um race 7 e um race 9 ainda. Então, assim, galera, se vocês não acharem uma boa ideia apostar em race para esse jogo, eu ainda considero que seja uma aposta muito boa apostar no over para esse jogo, né? Mais de 9 escanteios. E o último jogo aqui é na segunda-feira, entre Goiás e Chapecoense, às 20 horas. Esse é um jogo aqui que está com uma probabilidade de 11 escanteios. Nós temos uma média boa aqui para o Goiás de 12 escanteios por jogo e uma média legal para Chapecoense de 10 escanteios por jogo. Chapecoense é um time que não faz muitos escanteios fora de casa, né? Faz apenas 2,67, faz muito pouco, mas cede bastante, cede 7,33 escanteios. E o Goiás tem uma média razoável, né? Faz 5,33 escanteios e cede 6,67. Não são médias muito boas, mas aqui no confronto de over e under a gente pode ver que tem vantagem para over para esse jogo, né? São 4 overs contra 2 unders. Então é um dos poucos jogos da rodada que a gente tem uma tendência para over. Bom, é isso aí, galera. Essa foi a análise geral dos confrontos da rodada. Eu acho que essa rodada não é uma rodada muito legal para a gente estar apostando em over no pré-game, né? Então jogos aí que não tá dando muito favoritismo para um lado e para o outro, que a gente tem que observar melhor na live. Então eu queria destacar 3 jogos para essa rodada que eu considero que tem umas tendências boas para a gente estar apostando. O primeiro aqui entre Grêmio e Fortaleza, que eu acho que é o melhor jogo para a gente estar apostando na rodada. Tem uma probabilidade aqui bem alta de escanteios, uma média de 12,96 escanteios. E a gente está aqui com o Grêmio que faz muitos escanteios a favor em casa e o Fortaleza que cede bastante escanteios fora de casa. Então tem tudo aí para ser uma partida com muitos escanteios. O Grêmio fazendo bastante escanteios e chegando aí no race 5 e no race 7. A gente pode ver aqui que o Grêmio já fez 3 race 5 e 2 race 7. Enquanto o Fortaleza fora de casa já cedeu 4 race 5 e 3 race 7. Então o Fortaleza não faz race jogando fora de casa e cede muitos escanteios para o adversário. E como o Grêmio tem feito muito escanteio mesmo jogando em casa e está precisando ganhar o jogo, né? A gente sabe que o Grêmio está lá embaixo na tabela. Então o Grêmio tem que convencer, tem que ir para cima mesmo. Eu acredito em bastante escanteio nessa rodada. E é um jogo que está dentro aí das estratégias de escanteios para pré-game, né? E é um jogo aí que está dentro das estratégias de escanteios para pré-game, que é apostar no race 5 ou race 7 para um time que tem muitos cantos a favor e vai jogar contra um time que tem muitos cantos contra, né? E além disso, o Fortaleza tem poucos cantos a favor também, que dá uma tendência maior ainda de que o race 5 seja para o Grêmio e com uma boa chance de race 7 também. A segunda partida aqui entre Fluminense e Flamengo, que está dando uma média boa aqui de escanteios de 11,67, então tem uma tendência boa para over. Eu acredito que vai ser um clássico disputado, então um jogo aí que a gente tem uma previsão bacana aí para conseguir um over nesse jogo. E o último jogo que eu tenho para destacar aqui é o jogo entre Santos e Atlético Mineiro, que também tem uma probabilidade boa aqui de 11,67 escanteios. A gente tem aqui no confronto de over e under
São 5 overs contra apenas um under, né? Que foi um under no jogo do Santos. Mas o Santos tem uma média boa aqui de cantos a favor, de 7 escanteios. Pode ver aqui que ele fez 6 no primeiro, 8 no segundo, 7 no terceiro. Então tem feito bastante escanteios. E vai pegar um time aqui do Atlético Mineiro que está cedendo bastante escanteio, muito escanteio, né? 9 escanteios por jogo. E tem feito uma média de 4. A gente pode ver que fez 4 no primeiro, 4 no segundo e 4 no terceiro. Então uma partida aí que tem tudo para ser over. Uma partida muito boa também para essa rodada. E até porque, a gente olhando aqui na tabela do campeonato, a gente vê aqui que são dois times que estão lá em cima na tabela, né? Então um confronto direto. Uma partida aí que vale 6 pontos, né? Vamos dizer assim. Então acredito no jogo bem disputado, porque esses dois times têm muito interesse de ganhar esse jogo aí para estar despontando na parte de cima da tabela. Então um bom jogo aí para um over. Então galera, essas são as 3 partidas que eu tenho para destacar. Grêmio e Fortaleza, Fluminense e Flamengo, Santos e Atlético Mineiro. Sendo que as melhores são Grêmio e Fortaleza e Santos e Atlético Mineiro. Fluminense e Flamengo eu acredito que seja bom para over também, porque é um clássico, mas clássico a gente sabe que pode acontecer de tudo, né? Mesmo assim, eu acredito uma tendência boa para over nesse jogo. É isso aí galera, essa foi a análise para a 8ª rodada da Série A. Se você gostou, deixa o like aí, se inscreve no canal. Aproveita para deixar seu palpite aí também nos comentários. Se quiser acessar a tabela, tem um link aí na descrição do vídeo. E também o link do Instagram para a gente estar interagindo por lá. Até a próxima, boas apostas e bons lucros. Valeu, gente!